Olá, queridos discípulos do nosso Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Estamos aqui para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus e como é importante refletirmos na Palavra de Deus, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós vamos refletir no Salmo 19, na segunda parte, que vai do versículo 7 ao versículo 10. E o tema da nossa reflexão é a excelência da Palavra de Deus. Na primeira parte do Salmo 19, que vai do versículo 1 ao versículo 6, Davi olhou para os céus e para a terra e nos mostrou a excelência da criação de Deus. Na segunda seção deste salmo, Davi olha para a Palavra de Deus e nos mostra a excelência da Palavra de Deus. Se a criação revela o poder, a majestade e sabedoria de Deus, a sua palavra nos revela o seu amor, perdão e graça. Davi nos mostra a excelência da Palavra de Deus em algumas sentenças que nós vamos ver agora. Primeiro, a lei do Senhor é perfeita, versículo 7. Se ela é perfeita, não precisa de acréscimos. Se a palavra de Deus é perfeita, não precisa retirar dela nenhuma vírgula. E como esta palavra é perfeita, se cumpre completamente. A palavra de Deus não precisa ser atualizada nem consertada, pois não é palavra de homens. A palavra de Deus é perfeita e por isso está livre de erros, enganos, equívocos e de mentiras. Ela é suficiente, ela é eterna, verdadeira e perfeita. Em segundo lugar, no versículo 7, Davi nos ensina ainda que o testemunho do Senhor é fiel. A palavra de Deus é digna de credibilidade porque não falha. O texto diz que o testemunho do Senhor é fiel. Deus fez promessas no Antigo Testamento e promessas no Novo Testamento. Promessas que se cumprem cabalmente. Deus trouxe revelações e fez profecias no Antigo e no Novo Testamento. E muitas dessas revelações e profecias já se cumpriram. Outras estão se cumprindo agora, enquanto outras ainda se cumprirão futuramente. O certo é que Deus é fiel e a sua palavra também é fiel. E tudo nela descrito será cumprido. Em terceiro lugar, Davi nos ensina no versículo 8 que os preceitos do Senhor são retos. Os preceitos do Senhor são retos em tudo que nos ensina. Não faz atalhos, nem tenta ludibriar a verdade. Os preceitos do Senhor são retos quando nos falam sobre a soberania, poder, majestade e santidade de Deus. Mas também são retos e justos quando mostram que o homem é pó e barro, que foi atingido pelo pecado, tornou-se pecador e que o pecado lhe condenou. E ele vive agora debaixo dos efeitos desastrosos do pecado. Mas a palavra de Deus também nos mostra que Deus enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus, e morreu na cruz do Calvário para redimir o pecado de todo aquele que nele crê. Assim aprendemos, por meio da palavra, que Deus exaltou o Senhor Jesus sobremaneira, sendo Ele o único caminho que nos leva ao Pai, a única porta da salvação. E não há outra maneira pela qual o homem possa ser salvo a não ser por Jesus. Em quarto lugar, o salmista Davi nos ensina que o mandamento do Senhor é puro, está no versículo 8. A palavra de Deus não contém impurezas, porque vem de Deus e foi inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, ela é santa. Ela não apenas é santa, mas também santifica aquele que dela se alimenta. No Salmo 119, o salmista escreve o maior poema da Bíblia para falar da excelência da palavra de Deus. E no versículo 9 ele faz uma pergunta: como pode o jovem manter puro o seu caminho? E ele mesmo responde da seguinte maneira: observando-o segundo a palavra de Deus. No mesmo Salmo, versículo 11, diz o salmista: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti.
O nosso Senhor Jesus disse aos seus discípulos em João 15, versículo 3: Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E na oração sacerdotal, em João 17:17, Jesus roga por seus discípulos ao Pai da seguinte maneira: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a palavra de Deus é pura e purifica, é santa e santifica. Em quinto e último lugar, o salmista Davi nos ensina que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Isso está no versículo 9. Mais uma vez, o salmista Davi enfatiza que a palavra de Deus é clara, transparente e pura, quando ele chama de límpida. Aqui, porém, ele acrescenta que ela permanece para sempre. A palavra de Deus é eterna. Os ensinamentos não são ultrapassados, e não importa quanto tempo tenha passado e nem quanto tempo se passará, ela sempre será a mesma. Embora perseguida e atacada, a palavra de Deus não pode ser detida. Ela é eterna. Ela permanece para sempre. Davi foi um homem que amava a Deus e amava a sua palavra. Aqui no Salmo 19, nos mostrou com muita sabedoria a excelência desta palavra e como Deus se revela por meio dela. Portanto, devemos amar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar, guardar e aplicar a palavra de Deus. Que esta palavra edifique o meu e o seu coração em nome de Jesus. Amém e amém.